Neste lugar, enquanto você está com os olhos fechados, porque eu quero que você se concentre no trono da graça, quero que você se concentre nas verdades de Deus para você, eu quero que você se concentre naquilo que o Senhor Jesus tem para liberar sobre a sua vida hoje. Neste lugar, fisicamente falando, existe um Wi-Fi que você conhece, assim como em muitas casas, na maioria das casas, empresas. Mas só tem acesso a esse Wi-Fi aqueles que têm intimidade aqui na igreja, aqueles que conhecem, aqueles que buscaram, aqueles que perguntaram, aqueles que pediram. Nessa hora também está passando um Wi-Fi de Deus, espiritualmente falando. E Deus tem vida aqui para muitas pessoas. Deus tem graça, Deus tem perdão, Deus tem libertação, Deus tem favor, Deus tem cura, Deus tem as bênçãos, Deus tem o amor, Deus tem a direção, Deus tem a misericórdia, Deus tem o renovo. Nessa noite está tudo disponibilizado no Wi-Fi de Deus. Só que eu vou te dar a senha, mas só você pode acessar. Se você não acessar, você vai sair da mesma forma que entrou. Mas se você acessar e pedir: Senhor, eu estou precisando disso nessa noite. Senhor, me entrega isso. Senhor, eu preciso de algo novo. Senhor, eu preciso te entregar algo para que o Senhor mova algo poderoso na minha vida nessa noite. Mas para isso, nós precisamos acessar um nome que é acima de todos os nomes. E esse nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. A sua senha nessa noite vai ser Jesus. É Ele que tirou a gente do lamaçal do pecado. É Ele que tirou cada um de nós do leito, do lugar de morte, da morte eterna, e nos trouxe para a vida eterna dEle em glória. A Bíblia fala que Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós traz esperança, esperança de vida, esperança de amor, esperança de paz, esperança de liberdade, esperança de uma vida eterna com Jesus, com Deus, na glória dEle. Pai, em nome de Jesus, o Teu povo nessa noite tem sede da Tua palavra. O Teu povo nessa noite clama a Ti, se revela a Ti, um coração, ó Deus, despido diante da Tua presença. E por isso, Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, colocamos diante de Ti tudo o que temos. Por nós mesmos, ó Deus, pela minha vida, ó Pai, nada poderá acontecer aqui, mas se for pelo Teu Espírito, e a liberdade que o Teu povo der para o Teu Espírito atuar nessa noite, nós veremos muita coisa do Senhor acontecendo aqui, em nome de Jesus. Tenha liberdade, Pai, hoje e sempre, amém, amém, glória a Deus. Vamos falar de pecado? Eita, 1, 2, vamos falar de pecado? Amém? Vamos lá. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Todos nós, sem exceção, temos o coraçãozinho caído. Todos nós temos inclinação para o pecado. Todos nós, a partir da primeira família dessa terra, a partir de Adão e Eva, a partir do pecado de Adão e Eva, todos nós caímos juntos com Adão e Eva, e todos nós, todos os dias, diga todos os dias, necessitamos da graça de Deus para continuarmos em pé. A Bíblia fala que não há um justo sequer, não há um bom sequer. Uma vez Jesus estava ministrando, passando, curando, libertando, salvando, ministrando vida eterna, e um jovem rico virou para ele e falou assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele vira e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: não há um bom, senão Deus. E aí eu fiquei me perguntando: Jesus falou não há um bom, senão Deus? Como assim? O meu Jesus, o Deus encarnado, o Deus perfeito, o Deus que não errou, o Deus que não pecou? Por que Jesus estava falando que não há um bom, senão o próprio Deus?
E aí o que eu tive de revelação é que antes de nós terminarmos a nossa carreira, antes de terminarmos a nossa corrida da fé, antes de terminarmos o propósito que Deus tem para nossas vidas, nós não podemos ser bom. Você só vai poder ser bom quando terminar. Sabe quando Paulo diz assim: combati o bom combate, guardei a fé, corri a corrida da fé, corri a carreira da fé, e no final ele se entrega para ser decapitado. Ali Paulo se torna bom. Jesus tornou-se bom quando ele foi até o final. Lembra no jardim do Getsemane? Ele ora ao Senhor e fala: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ali ele estava sofrendo muito. Não que ele não queria ir para a cruz, mas sabe por quê? Porque ele ficaria 3 dias sem a presença do Pai dele. Irmãos, eu não consigo entender como que nós que temos Jesus conseguimos passar mais de um dia sem a presença dele. A Bíblia fala que o pecado faz separação do homem e Deus. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então todo pecado nos leva para longe de Deus. Diga: Deus está no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque Adão e Eva pecaram, sim ou não? Adão e Eva pecaram. Eles, quando olharam para eles e falaram: nós estamos nus, nós estamos com vergonha daquilo que aconteceu, porque nós pecamos. E o que eles fizeram? Se esconderam de Deus. O que o pecado faz na minha vida e na sua vida? Me esconder de Deus, fugir de Deus. Mas todas as vezes que o pecado vier bater a sua porta, todas as vezes que o Satanás tentar a sua vida, Deus fala assim lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: todas as coisas que for levantadas para você ser tentado, Deus te dará o escape. Deus não vai deixar que nada possa ser maior na sua vida. Nenhuma tentação pode ser maior para te derrubar, porque antes disso Ele te dará o escape. Então 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 me dá uma garantia de que eu não posso diante de Deus dar uma desculpa do meu pecado. O que eu posso fazer é me jogar no chão, ajoelhar, dizer: Senhor, eu necessito da Tua graça. Amém? Você precisa da graça de Deus. Diga para o seu irmão: você precisa da graça de Deus. Você precisa de Jesus. E a primeira família na terra, eles caíram. Diga: caíram. E quando caíram, eles se esconderam de Deus. E ao se esconder de Deus, Deus aparece no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo jardim que Ele aparecia todos os dias para Adão e disse: Adão, aonde você está? E talvez Deus está falando aqui para alguém: aonde você está? Eu quero te achar. Jesus está aqui para dizer que Ele quer te achar. Ele quer achar o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está a sua vida? Aonde está o seu sentido de vida, o seu propósito? E Deus falou: aonde você está? E Adão disse: eu me escondi, eu fugi da tua presença porque eu pequei contra ti. Porque agora eu sei o conhecimento do bem e do mal. Agora o pecado está habitando na minha vida. E por habitar na minha vida, me fez separação entre ti, entre a minha família e você, e o Senhor. E continuando essa história, 2 filhos de Adão, que se chamavam Caim e Abel, sabiam que agora, eles tinham que sacrificar, diga sacrificar o Senhor, para poder se apresentar ao Senhor, como oferta. Então Deus fala assim: não é assim que vocês agora vão sacrificar, porque eles colocaram folhas de figueira, eles pegaram coisas da terra para poder se tampar sua vergonha. Mas Deus faz o quê? Pega um animal, corta o couro, corta ali o pelo do animal e cobre Adão e Eva. Para quê? Para dizer: é assim que eu quero agora, para vocês serem justificados, precisa de derramamento de sangue. E Adão e Eva certamente começaram a sacrificar o Senhor dessa forma, e ensinaram a Caim e Abel. Mas a Bíblia fala que Caim deu o melhor da terra. Caim deu o melhor da terra. E às vezes nós estamos dando o nosso melhor, mas não aquilo que realmente agrada ao Senhor. E nós precisamos nessa noite sair com um novo entendimento deste lugar. Mas Abel deu, como era pastor de ovelhas, deu o melhor do seu pastoreio, do seu gado,
do seu animal. E a Bíblia fala que Deus não se agradou da oferta de Caim, se agradou da oferta de Abel. O que entrou na vida de Abel? Diga comigo: inveja, ira de Caim. Inveja, ira. Estão ligados, né? Vocês estão lendo Bíblia. Então, começou a entrar, a Bíblia fala que o semblante dele caiu, de tão irado que ele ficou. E o Senhor apareceu para ele tranquilamente, como um Deus bom que é, e disse assim: se você não mudar o seu semblante, se você não se arrepender daquilo que você fez e fizer o que é certo, eu não vou aceitar a sua oferta. No versículo seguinte, ele mata o irmão dele. Ele não dá ouvido à voz do Espírito de Deus, ele não dá ouvido ao próprio Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos espirituais, para que você possa enxergar algo que talvez você não esteja enxergando até aqui. Deus te trouxe aqui nessa noite para que nós pudéssemos entender que nós não somos super-heróis, super-pessoas, super-crentes, super-homem, mulher maravilha. Não, nós somos humanos. Nós não podemos negar a nossa humanidade, mas há uma diferença. Em quem não nega a sua humanidade? Um nome chamado Jesus. A senha que eu te dei no início. Essa é a diferença. E esse sacrifício desses dois irmãos custou caro para Caim, porque ele acabou sendo um amaldiçoado, não porque ele errou diante de Deus, mas porque ele deu as costas para a graça de Deus, para o perdão de Deus. E nessa noite tem perdão para nós aqui, nessa noite tem amor para nós aqui, nessa noite tem graça para nós, nessa noite o Senhor está olhando para mim e para você, e está dizendo: ei, se você não mudar a sua atitude, eu não vou aceitar. Abra comigo Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Foram suas maldades que os separaram de Deus, por causa de seus pecados. Por causa de quê? Pecados. Ele se afastou e já não os ouvirá. Versículo 12. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós. Sim, sabemos que somos o quê? A Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado já pecou contra o Senhor. Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para o nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Então há uma nuvem de testemunho. O nosso pecado está ali diante do Senhor, testemunhando contra a nossa vida. Mas com o pecado vem um nome chamado Jesus, aquele que está acima de todo nome. E esse nome, ele se revela a nós. Sabe quando eu gosto muito dessa passagem de Jacó, quando ele se veste de uma forma de um pelo, e ele recebe a primogenitura no lugar do seu irmão. Ali representa uma coisa muito poderosa em nós: tirarmos a nossa capa, tirarmos o nosso eu e colocarmos as vestes do Cordeiro, colocarmos a capa do Cordeiro, a vida do Cordeiro. Quando Deus olha para nós, quando Satanás olha para nós, quando os anjos olham para nós, quando os demônios olham para nós, ele não olha para nós, ele olha para o Cordeiro, amém? Ele olha para Jesus, e por isso ele não pode te tocar. Não é porque eu e você podemos ser bom ou fazer algo para agradar a ele, mas é porque ele foi bom e foi à morte de cruz, e comprou-nos com um alto preço. Tanto é que Hebreus capítulo 12, quero ler com você também, Hebreus 12. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, uma vez que estamos tão rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Diga: peso e pecado
que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos firme, ou olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus Pai. Diga-se, livremos-nos. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente pela fé que você tem, pela graça de Deus, você é salvo para a vida eterna, amém? Mas você continua nessa terra, vivendo, comprando, vendendo, relacionando, passeando. Você continua nessa terra. E há coisas nessa terra, como o pecado, que vem com o pecado, que atrapalha, te torna vagaroso. Nós lemos aqui, te torna vagaroso. Então, o que Deus está falando com a gente aqui nessa noite? Para que nós possamos deixar todo o nosso embaraço. A Bíblia está falando que deixemos, não é Ele que vai fazer, é você que vai fazer. Não sou eu que vou fazer por você, eu posso fazer por mim, mas você pode fazer por você. Eu trouxe uma ilustração aqui, e aí, vou pedir o Eris para me ajudar aqui. Tudo que eu for pegar aqui agora, vai simbolizar um pecado. Pode ser uma ira, pode ser uma raiva de alguém, uma falta de perdão, um ódio de alguém, um pecado sexual, um pecado de lascívia, qualquer tipo de pecado que deixa você vagaroso, que deixa você triste, que deixa você andando devagar no propósito que Deus tem para a sua vida. Então, vamos dizer aqui que eu estou irado com alguém e eu pequei contra o Senhor. Ó, o que Ele me deu aqui? Digamos que isso é um pecado, viu? Mas está tranquilo, está pesado, mas está tranquilo. Estou carregando o meu ódio contra uma pessoa. Está tranquilo, eu estou indo à igreja. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou ministrando dízimos e ofertas, entregando tudo que eu tenho para o Senhor. Está pesado, mas não está tão pesado, né? Está pesado, está tranquilo. Mas aí no outro dia, no outro mês ou no outro ano, eu não perdoei uma pessoa. O que você quiser, é tudo pesado mesmo. Mais um peso sobre a minha vida. E está difícil caminhar. Começou a ficar mais difícil. O ódio, a falta de perdão, o pecado sexual, o pecado que tanto me assola, me deixa vagaroso. E isso é pesado, creia. Não é tão leve assim como você está vendo. E aí, para embaraçar um pouco mais, como está no versículo de Hebreus 12, eu entrei em outra situação contrária, outra situação difícil na minha vida. E o negócio está apertando. E está ficando difícil, né? Porque agora eu estou caminhando, eu estou continuando vindo na igreja, viu, irmã? Né? Não deixei de vir para a igreja não, tá um pouquinho pesado, eu estou um pouco triste, mas Deus é comigo, né? A alegria do Senhor é a minha força, glória a Deus por isso, a alegria do Senhor é a minha força, mas eu não deixei de perdoar aquela pessoa que me feriu. Ah, o meu pai fez isso comigo, e isso aí é inculpável, irmão, pode até ser indesculpável, mas a minha Bíblia diz que nós precisamos perdoar. Se você não perdoar aquele que te feriu, o Senhor também não te perdoará. É a palavra que está dizendo. E aí eu vou continuar carregando as coisas. Mais uma bola, né? O negócio está difícil aqui, irmão. Agora para eu caminhar, eu estou praticamente precisando de ajuda, sim ou não? Mas está tudo bem, está tudo bem com você, está tudo ótimo. Né? Eu continuo indo à igreja, eu continuo dizimando, eu continuo ofertando. Está tranquilo, está só um pouquinho pesado. E aí, tem como soltar isso aí? Tem. Mas por que você não solta? Só que isso aqui, Erison, vai me deixando cada vez mais pesaroso, e cada vez mais rancoroso, e cada vez com mais ódio. E o que acontece? Vai deixando cada
cada vez mais pesada. Aí vem mais uma mochila, né? Eu carrego mais uma mochila aí, ó. Meu Pai eterno. Vou precisar daquele, como é que fala? Aquele microfone sem fio, né? Para poder ministrar. Fica ligado aí, gente. Então, mas está tudo bem, está tudo ótimo. Eu continuo feliz da vida, né? Porque a alegria do Senhor, estou nem saindo do chão mais ali, está difícil. É a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Deus é bom, Ele é poderoso. E eu continuo a minha caminhada. Continuo carregando, sustentando os meus pecados, os meus erros, as minhas próprias falhas. Por quê? Porque eu não abro o meu coração para o Senhor. Porque eu não quero me desvencilhar daquilo que me deixa pesaroso, vagaroso. Então é mais fácil eu virar, não, Sérgio, hoje eu não vou não para o culto, porque aconteceu uma coisa lá em casa. Então, né, tá tudo bem. Você quer ver uma coisa? Dia de, glória a Deus que aqui está mudando, né? Aqui a igreja está cheia, porque dia de culto de ceia, muitas pessoas nem vinham, João. Por quê? Não, porque essa semana eu não fui bom. Porque essa semana eu pequei contra o Senhor, porque essa semana eu fiz algo que não está de acordo com a palavra do Senhor. E se eu te disser que a gente faz isso todos os dias, você acredita? Que você peca todos os dias, que você erra para Deus todos os dias, contra Deus todos os dias? Que tal a gente liberar essa culpa? Que tal a gente liberar essa dor? Que tal a gente liberar o perdão? Que tal a gente liberar o ódio? Que tal a gente se liberar dessa carga que tanto nos deixa pesarosos, nos deixa vagarosos, nos deixa longe do propósito de Deus? A Bíblia diz, olhando para o autor e consumador da sua fé. Se você olhar para o autor e consumador da sua fé, você vai ver que esse ódio ficou para trás. Você vai ver que a falta de perdão ficou para trás. Porque agora você entendeu. E agora você já não está mais pesaroso e nem vagaroso na presença do Senhor. Agora você está fluindo. Agora você não consegue mais olhar para o outro que está errando. Você vai olhar para a sua vida. Porque quem olha para a sua própria vida, cuida da sua vida, não tem tempo para cuidar da vida do outro. E melhor ainda, quem olha para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, quem olha para Ele, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Romanos 8 nos garante isso. Nós vivemos uma vida de vitória, de glória em glória, amém? Dê um aplauso à vida do Eris, por favor. Não joga fora não, que isso aí só foi o teatro. Não é pecado de verdade não. Volta lá, Mateus, naquele texto de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado. Então são duas coisas diferentes. Eu me livrei do meu peso, sim ou não? Diante do altar eu pedi perdão ao Senhor. Senhor, me perdoa por sentir raiva daquela pessoa. Me perdoa porque eu não tinha perdoado aquela pessoa, pela minha falta de perdão. Me perdoa pelos pecados que eu estou cometendo. Entreguei. Mas o pecado, ele vai vir todos os dias na sua vida, amém? Fala amém. Você é humano? Você está comigo? Então é amém, ele vai vir todo dia, só que ele não tem mais poder sobre a sua vida. Essa é a diferença. Lembra lá, 1 Coríntios 10, 13? Antes da tentação, Deus manda o escape. O que é o escape? É algo nas suas mãos para você dizer não para o pecado. A oportunidade que você tem de viver uma vida leve, perdoadora, se sentindo perdoado. Tem pessoas que se a gente conversar, fala assim, eu não me perdoei por algo que aconteceu há 30 anos atrás. Eu fiz algo, meu irmão, e Deus já perdoou há muito tempo, e ele mesmo se sente preso, pesaroso para poder andar na presença do Senhor. Algumas pessoas dizem assim, esses sentimentos, tristeza, medo, dor, falta de perdão, não são de Deus. Eu digo que são. Por quê? Porque é Deus que coloca tudo isso em nós, mas é para a gente governar todos esses sentimentos e não para eles governarem a gente.
Há uma diferença. Vamos ser honestos aqui, irmãos. Quando é que você não sente raiva de uma outra pessoa, ou no trânsito, ou alguma situação contrária? Vamos ser racionais. A Bíblia fala que nós precisamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional, entendendo o que a gente está fazendo. Negar isso é negar a nossa humanidade. Negar isso é negar o que Deus fez nas nossas vidas. Eu anotei aqui, ó, raiva, tristeza e medo. Vou falar só de 3. Raiva, tristeza e medo. Alguém já teve aqui, além de mim? Meu Deus. Só que muitas pessoas, elas negam isso. Isso é do diabo, isso não é de Deus. Isso é uma falha na sua vida espiritual. Denota uma fraqueza. Denota que você talvez não está tão bem espiritualmente como você diz que é. Que a sua capa cristã, que a sua capa de crente diz que é. Mas isso não é uma realidade, porque todos esses sentimentos são reais. A diferença é quem é que domina esses sentimentos. Quem é que governa esse sentimento? É o sentimento que te governa ou é você que governa o sentimento? Então, se a gente for falar de raiva, a gente poderia falar alguns dos personagens bíblicos, mas eu vou falar só de um chamado Moisés. Por quê? Porque o mais interessante é que a Bíblia fala que Moisés foi o homem mais manso que pisou nessa terra. Olha isso. E Moisés teve raiva? Olha que interessante. Olha como é que alguns até riram, né? Por quê? Porque isso dá uma sensação, poxa, eu também posso ter raiva. A questão é, o que eu vou fazer com essa raiva? Irai-vos e não? Irai-vos e não? Aonde foi que Moisés errou? Quando Deus falou para ele assim, olha, Moisés e Arão, ele falou para Moisés e Arão, falou assim, fala com a rocha para que ela dê água para o povo. Ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha. Então eles desobedeceram a Deus. E por que ele bateu? Se você pega os versículos anteriores, fala que o povo estava numa murmuração, dizendo, o que a gente está fazendo nesse deserto? Foi para isso, Moisés, que você tirou a gente do deserto. E começaram a reclamar e murmurar, e começaram a dizer que ele não era um bom líder, e começaram a dizer que eles iriam morrer naquele lugar. Foi para passar sede, foi para passar fome que nós estamos aqui, Moisés. E Moisés fica com raivinha, irado, e foi lá e vocês têm que ver. Só que quando ele bate na rocha, ele bate em Jesus. E quando ele bate em Jesus, não dá tempo de falar sobre isso aqui, porque a rocha é Jesus. Quando ele bate ali naquela rocha, ele desobedece a Deus e ele não entra na terra prometida. A consequência foi, por sua desobediência, porque você se irou e pecou, você não vai entrar na terra prometida. Então, queridos, não há um problema de você ficar com raiva de alguma coisa. O problema é a consequência do que você vai fazer. Porque eu não sei se você sabe, você tem uma capacidade tremenda de fazer coisas erradas. Tremendas. Todos os dias. Porque o pecado habita em cada um de nós. A diferença é que nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós para combater esse mal. A Bíblia fala de uma luta da carne contra o Espírito. A carne também fala de emoções, de alma. A carne fala dos nossos sentimentos. É isso que ele está falando, das nossas raivas, sentimentos de tristeza, de dor, de medo. Fala de tudo isso. Mas eu tenho para mim que quanto mais você alimenta o seu espírito, mais forte você fica para combater qualquer espírito contrário à vontade do Senhor. Então ter raiva não é o problema. O problema é o que você faz com ela. O problema é o que Moisés fez. Levou o nome do homem mais manso da terra, o homem mais humilde da terra. Mas por um erro, por uma desobediência, ficou marcado de não entrar na terra prometida. Imagina, irmãos, ele está ali, ele passou por todas as situações, ele passou por todos os processos, 40 anos dentro do palácio, depois Deus tira, depois Deus dá direção, depois Deus faz ele tirar o povo do Egito, depois Deus faz ele caminhar com o povo ali no deserto, vivendo literalmente da graça de Deus, o poder de Deus, das reclamações do povo, e na hora de entrar ele não entra.
E aí veio um outro homem que caminhava com ele, que era o seu sucessor, que era o seu auxiliar, chamado Josué. E Josué, com certeza, eu imagino Josué naquele momento: meu Deus, Moisés está indo embora e eu vou ter que assumir essa bronca aqui. Eu vou ter que assumir essa galera todinha que reclama, que murmura. E chegou a hora de Moisés partir. E lá não precisa abrir não, mas lá em Josué capítulo 1, a partir do verso 1, mas quando chega no 9 ali, o Senhor é incisivo na vida de Josué e fala assim: seja forte, seja corajoso, não te desanime, porque eu, teu Deus, estarei contigo. O Senhor teu Deus estará contigo. Seja forte, não desanime, não tenha medo. Algumas versões falam: não tenha medo, porque eu, Senhor, sou contigo. Você acha que Josué não teve medo, irmão? Teve medo, como vários outros na Bíblia teve medo, como eu e você um dia tivemos medo, mas o Senhor está nos chamando para irmos além, dar um passo à frente, porque Ele está contigo. Falando de tristeza, a gente lembra de alguns personagens, mas eu quero falar de Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Você não vai ver na Bíblia um adorador como Davi. Você não vai ver na Bíblia um homem com o coração tão puro, com o coração tão honesto como Davi. Um coração contrito, quebrantado. É ele que escreve. Deus não aguenta ver um coração quebrantado e contrito. É ele que escreve no Salmo 51. Porque ele sabe o que ele está escrevendo. Só que ele erra, ele adultera, ele mata. Ele tem um filho, né, fruto desse adultério. E ele erra, e ele já estava como rei, e aí um profeta chamado Natã, e profeta naquele tempo tinha voz na nação, mas Natã sabia que também corria o risco de falar com Davi de qualquer jeito, o que o Senhor tinha mandado, e pudesse ser morto por Davi. Então Natã chega contando uma historinha. Tinha um homem numa cidade que ele era rico, tinha várias ovelhinhas, e ele vai contando isso para Davi. E aí ele fala: mas tinha um pobre, que ele tinha só uma ovelhinha, e ele cuidava, era como uma filha para ele, ele alimentava, até dormia com ele. E certo dia, que o homem rico, ele vai fazer uma festa, e sabe o que ele faz? Em vez de pegar as suas ovelhinhas do seu pasto, ele pega a única ovelhinha daquele homem pobre. Davi falou: o quê? Esse cara tem que morrer, esse cara precisa pagar 4 vezes mais aquilo que ele fez com esse homem pobre. Ele precisa pagar 4 vezes mais, destituir 4 vezes mais esse erro que ele cometeu. E Natã vira e fala assim: esse homem é você. E Davi fala: esse cara sou eu? E sabe o que ele faz? Ao invés de ele falar que quem manda sou eu sou o rei, eu sou o soberano, sabe o que Davi faz? Se joga no chão, irmãos. Ele rasga as suas vestes, ele joga cinza na cabeça. A Bíblia fala que ele começa a chorar, ele começa a clamar, porque Natã tinha falado assim: olha, e tem mais, Deus já te perdoou, mas o menino vai morrer. E aí ele se joga chorando no chão. Ele jejua, ele fica sem comer nada, sem tocar em nada, ele fica só chorando. Diga: tristeza, sentimento de tristeza, de dor. Foi o que Davi sentiu naquele momento. E ele chora, ele clama pelo filho. E os súditos dele, aqueles que trabalhavam, os guardas ali no tempo, falavam: Davi, você precisa comer alguma coisa, levanta, se fortalece, come alguma coisa para você se levantar. Ele fala assim: eu não vou comer nada. Ele não comeu nada. E durante 6 dias ele ficou assim. No 7º dia o menino morreu. E aí ele estava ouvindo as conversas dos guardas, e ele falou: acho que eu sei o que aconteceu. E eles estavam preocupados em falar: se Davi está tão triste assim, o que ele pode fazer se ele souber que o menino morreu? E aí ele ouve essa conversa e fala assim: o que aconteceu? O menino morreu? Eles falaram: morreu. Sabe o que ele fez? Ele levantou na mesma hora, foi lá, tomou um banho, se encheu de perfume e foi, sabe aonde? No templo adorar. Ele saiu e foi adorar a Deus. E quando ele estava de volta para o palácio, ele falou assim: agora eu vou sentar para comer.
E aí os guardas não entenderam nada, né? Falaram assim, ué, como que é isso aí? Me ensina isso aí. Enquanto o menino está vivo, você está ali jogado, não quer comer nada, e agora que o menino morre, você está bem? A tristeza foi embora? Está tudo resolvido? Ele falou, está tudo resolvido, porque agora eu sei que o menino não pode voltar para mim, mas um dia eu estarei com ele. Eu sei que ele não pode voltar porque o Senhor o levou, mas um dia eu vou estar com ele. Mas enquanto isso, agora a minha vida continua. Enquanto isso eu preciso lavar as minhas vestes, eu preciso sacudir a poeira, eu preciso me alimentar e eu preciso continuar a minha jornada. Davi falou, o que vai adiantar agora? Eu ficar triste? Então há um tempo de luto, há um tempo de tristeza, mas há também um tempo que chega a alegria na sua vida. Há também um tempo que vai chegar a bênção, a vida de Deus, para você se levantar do seu lugar e adorar ao Senhor, e voltar e continuar a sua vida. E foi isso que Davi fez. Nem Davi, nem Moisés, nem Josué negaram os seus sentimentos. Eles não negaram os momentos que eles estavam com raiva, com medo, com tristeza, com dor. Mas sabe qual é a diferença? É que eles não pararam a sua caminhada da fé. Deus te trouxe aqui para dizer, não pare a sua caminhada. Eu não sei o que aconteceu com você, mas em nome de Jesus, Deus está levantando pessoas aqui nessa noite, para continuar a jornada da fé, a carreira proposta da fé, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele venceu, você também pode vencer. João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele está dizendo, se eu venci, você também pode vencer. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Glória a Deus. E Josué continuou. Moisés não continuou porque foi para a glória. E Davi continuou. E Deus quer que você continue. Vira para o seu irmão e fala, Deus quer que você continue. Deus quer que você continue. Deus conta com você nesse projeto. Deus conta com você nessa obra. Deus conta com você nessa cidade. Feche os seus olhos um pouquinho. Nós já vamos orar, que hoje nós vamos ceiar também. E eu não sei como é que você entrou neste lugar. Se você entrou achando que a sua aliança com Deus estava quebrada, se você entrou nesse lugar achando que era a pior pessoa, não é uma pessoa boa, eu quero te dizer que nós estamos juntos nessa caminhada. Eu quero te dizer que é Ele quem lava as nossas vestes, é Ele quem purifica as nossas vidas, é Ele quem transforma o nosso ser, e isso é feito de dentro para fora. Nada que você possa fazer para agradar a Deus vai fazer que Ele te ame mais, ou que Ele te ame menos. Ele continua te amando da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo jeito. Mas há aqueles que entenderam o propósito de Deus, e por entender o propósito de Deus, vivem de acordo com a tua palavra, tem prazer na sua lei, anda nela dia e noite, medita, passeia, tem prazer em agradar ao Senhor. E nessa noite eu queria fazer uma oração antes de irmos ceiar. Vamos fazer uma oração de renúncia sobre esses pecados que eu falei, que a gente precisa renunciar, o pecado que habita em nós, que a gente precisa vencer. Eu queria que você se colocasse diante do Senhor agora, sobre esse seu pecado, que você já está cansado dele. Ele, quando parece vai embora, ele volta. Quando você pensa que vai parar, ele continua. Quando você pensa que vai se livrar, ele continua ali, te dando peso que você não quer viver mais. Mas nessa noite, em nome de Jesus,
joga diante da cruz dele. Mateus 11, 28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Aliviar é tirar uma carga, é tirar um peso, mas para isso nós precisamos confessar, porque pecado tem nome. Não vá diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não faça isso não. Ele te perdoa, mas fala para ele assim: Senhor, me perdoa porque até ontem, até agorinha eu não perdoava fulano de tal, eu vivia com essa falta de perdão, e isso está me trazendo amargura, um peso, isso está me trazendo uma raiva que eu não consigo controlar, isso está me fazendo mal, isso está me deixando mal com os meus colaboradores, com os meus familiares, com as pessoas que eu me relaciono, eu não consigo amar, Senhor. É por isso que a palavra do Senhor, a minha Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não sei de que você tem medo. Muitas pessoas têm medo de morrer, outras pessoas têm medo de falar em público, outras pessoas têm outros medos. Mas eu sei de uma coisa, que quando você encontrar esse amor de Deus na sua vida, qualquer medo será lançado fora, e você virá diante da presença do Senhor, com o coração leve, com o coração limpo, com a vida desejosa de mais de Deus, de mais graça de Deus. Então eu queria te dar esse tempo para você e o Senhor orarem aí no seu lugar. Fique à vontade, pode ficar no seu lugar, se quiser ajoelhar. Nós vamos cantar bem baixinho aqui. E se você quiser ajoelhar, quiser ficar em pé, se você quiser vir à frente, se você quiser deitar, se você quiser, o que você quiser fazer, fale você e Deus aí agora. Diga para Ele bem baixinho: Senhor, me livra desse mal. Senhor, eu não quero mais viver pesado, eu não quero mais viver com essa carga, eu não quero mais segurar essa falta de perdão, eu não quero mais segurar esse egoísmo, eu não quero mais segurar esse pecado sexual. Me ajuda, Pai. Por mim mesmo eu não tenho nada de bom. Aquele jovem um dia chegou para Jesus e disse assim: os mandamentos eu tenho guardado, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, eu não mato, eu não roubo, eu não adoro outros deuses. Eu não faço nada de errado, Jesus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração daquele menino, daquele jovem, sabendo que o coração dele era voltado para finanças, era voltado para riquezas e não para o coração do Pai, Ele diz: só te falta uma coisa. Libera essa coisa, joga para fora e você terá a vida eterna. Só te falta uma coisa, menino. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Eu não sei o que te prende nessa noite. Pode ser que não seja o dinheiro, mas pode ser que seja uma falta de perdão a um pai, a uma mãe, um parente, um amigo. Pode ser que seja um pecado que você não consegue livrar, um pecado que só você conhece, só você sabe, ninguém mais conhece. Pode ser a raiva de uma pessoa, alguém que você esteja no seu convívio familiar. Pode ser uma tristeza de não ter conseguido algo na sua vida, uma frustração, e você culpa os outros, culpa a Deus, como Adão fez, como Eva fez, como nós fazemos muitas vezes. Quem sabe você nem consegue se perdoar por algo que você fez, mas Deus tem perdão para você aqui nessa noite. Ele está de braços abertos, como na cruz, dizendo: vem, filho amado,
Vem para os meus braços. Vem descansar. Vem receber. Vem receber o meu amor, vem receber a minha paz. Gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo. Você que precisa renunciar a algo. Você que precisa renunciar a algo que está te embaraçando. Quando a Bíblia fala lá em Hebreus 12, que nós estamos rodeados de tão grandes testemunhas, é porque no capítulo 11 de Hebreus, ele está falando dos heróis da fé. Homens e mulheres como eu e você. Homens e mulheres humanos, cheio de medo, cheio de dor, cheio de tristeza em alguns momentos, arrogantes, pecaminosos. Ele está falando de José, ele está falando de Isaac, ele está falando de Abraão, ele está falando aqui até de uma prostituta chamada Raabe, que foi justificada porque temeu ao Senhor. Ele está falando de tantos homens da fé que passaram, heróis da fé, que um dia nós vamos encontrar com eles lá no céu. E nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunha, que está torcendo por você, dizendo: você vai conseguir, você é um vencedor. Entrega o que você precisa entregar, perdoa o que você precisa perdoar, larga esse pecado que tenta te matar, na verdade já está te matando, já está fazendo separação de você e Deus. Você já não tem mais alegria para ler a palavra do Senhor, você já não tem alegria para parar e orar, você já não tem alegria para glorificar, porque o pecado está te tirando. Para de colocar a culpa no diabo. Nós somos pecaminosos, mas como eu disse anteriormente, o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, Ele te dará o escape para a tua vitória. Creia na sua vitória. Você vai tirar o peso nessa noite, mas o pecado vai te rodear, vai te tentar novamente. Fica tranquilo, todos os dias. Simplesmente porque você está vivo e você é humano, você é um homem, você é uma mulher de Deus ainda. E sendo de Deus, aí que Ele vem mesmo. Mas eu vou orar por você nessa noite, para que o sustento dos céus desça sobre a sua vida agora. E assim como o Senhor mesmo disse para Josué: eu te ordenei, eu te chamei. Eu te garanto que lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Ele te escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ele te planejou, Ele cuidou de você. E da mesma forma que Ele falou para Josué, Ele fala para mim e para você: eu te ordenei, eu te escolhi. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem desanimes, pois eu, o Senhor teu Deus, estarei contigo todos os dias da tua vida. Obrigado, Jesus. Glorificamos o teu santo nome, Pai. Nós não somos merecedores, não, eu sei disso. Mas há um nome que está acima de todos os nomes. E como diz a tua palavra, Ele só está acima de todos os nomes porque Ele se fez servo. Ele se fez com uma forma de servo. Se humilhou a si mesmo. E se entregou em meu lugar, em nosso lugar. Por isso, Pai, por causa desse nome chamado Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a igreja do Senhor nessa noite. Aleluia. Teus filhos nessa noite, ó Pai, te entregam algo que eu não sei o que é, mas o mais importante, o Senhor sabe o que é. E o trono da graça, o trono de glória,
Festeja nessa noite, porque pessoas aqui estão saindo deste lugar leves, estão saindo limpas, estão saindo com a consciência tranquila, porque um perdão foi liberado nessa noite, o perdão do Senhor. E a tua palavra diz que quando nós entregamos para o Senhor joga no mar do esquecimento, e abre-se uma nova página, uma nova história, um novo tempo, um novo caminho, uma nova direção. E por isso nós estamos aqui recorrendo ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao Médico dos Médicos, só aquele que pode nos curar. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por levar sobre si todas as nossas enfermidades. Obrigado por se colocar à disposição de receber as nossas cargas, as nossas mochilas pesadas de tanto pecado. Nós entregamos diante do teu altar. Diga assim comigo, você que entendeu essa oração, diga assim: Pai, nessa noite eu entrego esse pecado no teu altar. Recebe, Senhor, na cruz de Cristo, aonde foi levado sobre ele todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades, e que agora eu possa viver livre, leve, os teus propósitos, os teus caminhos para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.